Relações familiares, às vezes, podem ser bem complicadas. Infelizmente, as crianças viram verdadeiras moedas de trocas em separação. E quando elas não têm mais utilidade, ou quando os genitores se cansam de ser pais, abandonam os seus filhos. E esse abandono, ele pode acarretar, o abandono afetivo, pode acarretar consequências que perpetuam para o resto da vida. Filho não é brinquedo e maternidade e paternidade tem que ser exercida com responsabilidade. Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de Direito Penal e de Processo Penal, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da terceira turma do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, que determinou que um pai pague uma indenização por danos morais no valor de R$30 mil à sua filha em razão do rompimento abrupto da relação dos dois quando a menina tinha apenas 6 anos de idade. Durante muito tempo, vigorou o entendimento de que as relações familiares não geravam a obrigação de indenizar por danos morais, ou seja, problemas familiares, sejam de que ordem for, não geravam o dever de indenizar. Nem sempre um abandono de um pai, que é muito comum quando se rompe um casamento, acarretava danos morais. Esse era o entendimento, que agora mudou. O STJ, que tem a última palavra nas questões legais, nas questões constitucionais, quem tem a última palavra é o STF, entendeu que é possível a configuração de danos morais nas relações familiares. Essa é uma importantíssima mudança de entendimento. Mas antes de comentarmos essa decisão, como de costume, vamos localizar em nosso ordenamento jurídico onde está a previsão para a reparação dos danos morais e materiais. O artigo 186 do Código Civil determina aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, também do Código Civil, prevê aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral, ele está presente quando a pessoa é violada nos seus direitos da personalidade. É necessário que ocorra um abalo significativo, visto que os tribunais entendem que não existem danos automáticos e meros aborrecimentos também não geram o dever de indenizar. Essa questão do mero aborrecimento, ela é muito controvertida, porque o que pode ser um mero aborrecimento para uma pessoa, para outra pode não ser tão simples assim. Dito isso, vamos analisar o caso concreto então, como de costume. De acordo com o que consta nos autos, a autora da ação, que é a filha que foi abandonada pelo seu pai, ela tinha 14 anos de idade na época da propositura dessa ação e estava representada, então, pela sua mãe. Ela ingressou com uma ação indenizatória contra o seu pai, tendo em vista que, quando ela tinha apenas 6 anos de idade, seus pais romperam a união estável e ele deixou o lar em decorrência dessa separação e abdicou totalmente de participar da educação, da criação e desenvolvimento dessa criança. Por causa desta situação, a garota precisou se socorrer de tratamento psicológico. Inclusive, ficou demonstrado nos autos, através de laudo psicológico, que a menina sofreu graves consequências psicológicas e problemas de saúde, como tonturas, enjoos e crises de ansiedade em decorrência da ausência paterna. Em primeiro grau de jurisdição, ou seja, o primeiro juiz que analisou essa causa, fixou uma indenização por danos morais no valor de R$3 mil. O pai da menina não concordou com essa decisão e recorreu. E o TJ local mudou o entendimento, dando razão dessa vez para o pai. Para o tribunal, como não haveria como quantificar a dor decorrente da falta de amor ou do cuidado no âmbito da relação paternal,
não tinha como fixar qualquer valor de indenização. Qualquer valor de indenização fixado seria inócuo. Por isso, o tribunal não fixou nenhum. A questão chegou ao STJ, que entendeu da mesma maneira do juiz de primeiro grau e majorou o valor da indenização de 3 mil para 30 mil reais. De acordo com a ministra relatora Nancy Andrighi, abre aspas, o recorrido ignorou uma conhecida máxima. Existem as figuras de ex-marido e de ex-convivente, mas não existem as figuras de ex-pai e ex-filho. E com relação à temática controvertida acerca de poder fixar ou não a indenização por danos morais nas relações familiares, a ministra observou que a reparação de danos em virtude do abandono afetivo tem fundamento jurídico próprio, bem como causa específica e autônoma, que não se confundem com as situações de prestação de alimentos ou perda do poder familiar relacionadas ao dever jurídico de exercer a paternidade de maneira responsável. Prestar alimentos é uma coisa, acompanhar o crescimento do filho é outra. E é direito do filho, e não dever do pai, direito do filho de ter os pais presentes em sua vida. E prosseguiu a ministra, abre aspas novamente, sublinhe-se que sequer se trata de hipótese de dano presumido, mas, ao revés, de dano psicológico concreto e realmente experimentado pela recorrente, que, exclusivamente em razão das ações e omissões do recorrido, desenvolveu um trauma psíquico, inclusive com repercussões físicas, que evidentemente modificou a sua personalidade e, por consequência, a sua própria história de vida. É exatamente aquilo que a ministra afirmou. Não existe ex-filho. O STJ não divulgou o número do processo.